irmão, ainda que seu inimigo, o inferno, te domine, Deus é maior, Deus ele é mais, Deus vai fazer, Deus ele vai completar a obra que ele começou. Só que eu preciso andar e viver aquilo que eu falo, com a presença de Deus, com a glória de Deus. Não adianta título, não adianta merchandising, não adianta nada. Eu tenho que viver, e se eu vivo, Deus me justifica. Se eu vivo, é Deus que faz. Se eu vivo, Deus assina. Se eu vivo, Deus bate o martelo. Se eu vivo, Deus abre as águas do mar. Se eu vivo, Deus abre as águas do rio. Se eu vivo, Ele me dá livramento na fornalha de fogo. Se eu vivo, Ele me dá livramento na cova dos leões. Se eu vivo, ainda que o mar não se abra, o milagre passa a ser maior. Eu passo por cima das águas, dando glória ao... Quem está entendendo? Exalte o nome do Senhor. Hoje é dia de você refletir como a tua vida está e voltar para os princípios. Por quê? Porque Deus ele quer vivenciar a tua vitória. Deus ele quer que a porta se abra. Hoje ele vai começar a bater martelo para pessoas aqui nesse lugar, porque a nova etapa, não a tutucadinha, para a nova etapa chegou nessa igreja. Quem está comigo da glória, quem está comigo da aleluia, quem está entendendo que essa palavra vem de Deus, é profeta, dá um baita de glória para o nome dele ser exaltado. E pensavam eles que mesmo derrotando o povo de Deus, a glória de Deus ia se acabar, a glória de Deus ia se perder, Deus ficaria com a fama de pequeno, Deus ficaria com a fama de minúsculo. Alguns pregadores dizem, é verdade, você pode perder, mas você perdendo, Deus continua o mesmo. Você pode se afastar, mas você se afastando, Deus continua o mesmo. Você pode não dar bom testemunho, mas mesmo você não dando, Deus ele continua o mesmo. Então não é melhor fazer o inverso? Então vença, então lute, então conquiste, para Deus ele ser o mesmo, mas na sua vida, para Deus ele ser o mesmo, mas na sua história, para Deus ele ser o mesmo, mas na sua luta, para Deus ele pegar a sua humilhação, quebrar no meio e falar, eu chamei ele, eu escolhi ele, eu escolhi ela, para exaltar no meio dessa situação. Quem está comigo na palavra, joga a mão para cima, vai com raiva agora, e não baita de um glória para ele. A presença de Deus agora entra no terreno do inimigo, entra no templo de Dagom. E passa-se um dia, os sacerdotes agora, aquele povo vai adorar Dagom. E quando eles vão adorar a Dagom, a Bíblia diz que Dagom agora está caído. Não aguentou a presença de Deus. Teve que se prostrar diante da arca. Fala para o seu irmão, você está com medo do quê? Fala o Deus da macumba, o Deus do umbanda, o Deus do quimbanda, o Deus do espiritismo, o Deus da seixonoê, o Deus da mesa preta, o Deus da mesa branca, o Deus seja lá o que for, tem que se prostrar na presença do Deus que está na sua vida. Ó bispo, mas ele ainda não se prostrou, então está faltando presença de Deus na sua vida, porque o dia que for completo, não ficará de pé o inferno na presença da tua igreja. Cumprirá a palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem tem igreja de Deus aqui, dá uma glória para ele, dá uma aleluia para ele, porque está ficando bom. Nós já entramos na guerra. A presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo já entrou no templo de Dagom, e ele vai cair por terra. A primeira nós já ganhamos, diga glória a Deus. O primeiro turno nós já vencemos, diga glória ao nome do Senhor. Quem está entendendo, exalte ele. É claro que pela primeira vez que os filisteus, eles viram aquela situação, quem sabe falaram, deve ser o piso desse lugar. Eu falei para trocar, ele está um pouco penado. Então, vamos colocar ele de pé de novo. Colocar a presença do diabo de pé perto da presença de Deus. Volta-se outro dia, Deus ele ficou bravo. Deus agora ele fica irado. E quando Deus ele fica irado, ele não pode ver a presença do inimigo perto dele, que ele tomba.
que ele arranca a mão, que ele arranca braço, que ele aleja, que ele poda, que ele faz, irmão. Sabe o que aconteceu? O outro dia os sacerdotes entraram naquele lugar, e Dagon agora, além de caído, estava sem as mãos, além de caído, estava sem os pés, já não apalpava e já não caminhava, agora estava aleijado, agora estava paralítico, não conseguia fazer nada. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus está, o seu inimigo não consegue andar porque não tem pés. Aonde a presença de Deus está, a presença do seu inimigo não consegue agir porque não tem mão. Aonde a presença de Deus está, a boca dele não consegue falar. Aonde a presença de Deus está, o diabo não consegue ouvir. Aonde a presença de Deus está, o diabo não consegue fazer nada, porque ele está aonde é o seu lugar, se prostrado, menor, caído. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que você fala, ele se levantou, dá uma cutucadinha, fala para ele, é porque ele estava caído. O lugar dele é lá embaixo, o lugar dele é conhecer a sola do Ferracini, a sola do Democrata, é conhecer a sola do seu sapato. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus, ele vai virar o jogo, Deus, ele vai virar a mesa, Deus, ele vai bater o martelo para muitas pessoas aqui. Deus está dizendo, se o impossível chegou, eu cheguei primeiro. Se o impossível chegou, eu cheguei para exaltar, eu cheguei para fazer, eu cheguei para trazer milagre. Eu vou dar um segundo para você refletir. O impossível da tua vida, Deus, pega na mão do Senhor, vai. Deus vai fazer milagre. Deus, ora com ele, fala obrigado, Deus. É hoje que Deus explode, é hoje que o capeta tomba, é hoje que ele conhece o chão, é hoje que ele beija o templo dele, é hoje que o chão reconhece quem deve estar no chão. O diabo, o inferno. Quem está comigo da glória, quem está comigo da aleluia, exalte esse Deus, porque vai virar a mesa. Deus entrou para fazer alguma coisa. Para ele, se a porta não se abrir, ele mete o pé. Se não tiver porta, ele constrói um muro, faz uma porta e mete o pé, porque para ele não tem impedimento, para ele não tem obstáculo, para ele não tem Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Eu sou o Salvador e fora de mim não há Deus, é só Ele. Você pode dar glória para Ele, você pode dar aleluia para Ele, você pode louvar Ele, você pode exaltar Ele, você pode enaltecer Ele, você pode mandar um beijo para Ele. Ora lá e socamandaraias. Então dá alguns segundos de glória a Ele, dá alguns segundos de glória, porque Ele vai fazer um estrago. Quando a presença de Deus volta, a vitória volta. Aonde a presença de Deus está, a vitória está. Quem está com a presença de Deus? Você está com dúvida? Quem está com a presença de Deus? Certamente a vitória está com você. Certamente a porta aberta está com você. Certamente o milagre está em você. Certamente o inimigo ele vai se prostrar diante de você. Certamente a palavra de Deus vai se cumprir. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em você. Aleluia. Quem está entendendo, igreja? Você está entendendo o que Deus ele vai fazer com a sua vida? Você está entendendo que agora eles vão ter que provar a derrota? Aquilo que seu inimigo queria para você, eles vão ter que provar. Porque a derrota não combina com você, a derrota combina com aquele que não serve a Deus. E é claro, eles não são bobos, eles são muito inteligentes. Quando eles perceberam pela segunda vez que aquela estátua estava caída, sem os braços e sem os pés, eles na hora falaram: isso aqui não é coisa de homem. Você não fala, isso é o diabo. O diabo também fala, isso aí é Deus. Então quando eles viram, eles falaram: isso aqui não é coisa de homem. Isso aqui não foi nenhum israelita que veio aqui, cortou o braço para dizer que foi Deus. Um olhou para o outro e falou: você teve a revelação? Fala para o seu inimigo, também tem revelação.
Só no olhar eles olharam e falaram: verdade. O quê? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do Deus terrível. Isso aí é coisa do Deus tremendo. Deu vitória para crente. Fala para o seu irmão: não foi homem, irmão, foi Deus. É coisa de Deus. Aqui ninguém ia entrar, aqui ninguém ia ter coragem, aqui ninguém ia fazer nada. Isso aqui é coisa de Deus. Quando eles falaram: isso aqui é coisa de Deus. Por quê? Porque o templo de Deus estava no templo de Dagon. Eles pegaram e começaram a perceber por causa das pragas. Porque quando Deus, ele vê o seu povo atingido, ele lança pragas. E ele começou agora a colocar hemorroida na vida de todo mundo. E quem um dia teve, graças a Deus eu não tenho, sabe que o negócio é ruim. E começou a pegar em todo mundo. Todo mundo. O que eles vieram, depois eu vou explicar o porquê Deus ele fez isso. E os sacerdotes agora eles falam: vamos pegar a arca do concerto e colocar em uma carroça e falar para os bois levar. Algum destino vai ter. E vamos colocar como oferta. Até o inimigo sabe que tem que ofertar, irmão. Vamos colocar hemorroidas de ouro para representar o que Deus fez em nós. E vamos colocar ratos de ouro para representar a doença de rato. E vamos colocar e vamos arrancar a presença de Deus, porque a presença do Deus de Israel é perigoso para nós. O nosso inimigo não consegue ficar com a presença do nosso Deus, só se ele se converter. Então agora eles pegam e fazem isso. Agora eu vou explicar para você o porquê Deus ele colocou hemorroidas. Porque a cadeira é lugar de honra. Então quando eles destruíram Israel e roubaram a presença de Deus, tiveram cadeiras aonde homens se vangloriaram e se assentaram. Então esses foram os primeiros a Deus tirar a honra. Porque quem tem hemorroida, ainda mais quando é Deus que coloca, não tem como se assentar. Então quando eles começaram a sentir, eles tiveram que se colocar de pé. Porque Deus ele não tem honra para inimigo. Deus não tem honra para filisteu. Deus não tem honra para ímpio. Deus não tem honra para quem não serve a Ele. Deus não tem honra para quem persegue a igreja dele. Deus não tem honra para esses. Deus ele só tem honra para escolhido. Deus ele só tem honra para chamado. Deus só tem honra para quem adora. Deus só tem honra para quem louva. Deus só tem honra para quem entende que é sacrifício. Deus só tem honra para aquele que vive a palavra dele. Deus ele só tem honra para o povo de Israel que é espiritual. Deus ele só tem honra para mim. Deus só tem honra para você. Deus só tem honra para quem exalta ele. Deus só tem honra para quem prova. E aquele que passa pela prova sabe que um dia o mesmo Deus que colocou na prova, Deus também vai tirar da prova. Deus ele tem honra, não é para inimigo. Deus tem honra, não é para quem está fora da presença dele, fora do reino dele. Deus só tem honra para quem glorifica, para quem exalta, para quem diz dele por ele para sempre. Oh, são todas as coisas. Deus só tem honra para remanescente. Deus só tem honra para aquele que se entrega e nunca mais sai da presença dele. Tem alguém aqui assim? Então joga a mão para cima e exalte. Eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus tem uma honra preparada para você. Deus tem uma honra preparada para você. Deus tem uma, levante a mão, bate no seu mão lá em cima, fala, recebe, porque Deus tem uma honra preparada para você.
Quem está entendendo, exauste. Quem está entendendo, da glória para fora. Quem está entendendo que Deus vai voltar com a presença. Quem está entendendo, a presença que foi de Deus vai voltar, vai voltar, vai voltar. E o inferno que espere, porque quando volta o amor é maior, quando volta a humilhação é maior, quando volta o louvor é maior. Aquele que louvava vai voltar compondo, aquele que glorificava vai glorificar em língua estranha, aquele que tinha visão de Deus vai dar visão acordado, deitado de pé, sonhando do jeito que for. Deus, ele vai voltar com a presença dele na sua vida, na sua vida, na sua vida. Se prepara, porque hoje a glória vai ser maior. A glória é Shekinah, é Shekinah. Eu vou dar um segundo para você dar glória. Tem glória aí no fundo. Tem presença de Deus aqui na frente. Tem presença de Deus aí no meio. A presença de Deus está voltando. Quem sabe alguma luta da tua vida, a presença de Deus está aí, ó. Tu ficou triste, Deus está dizendo, abre a porta que eu estou voltando. Abre a porta que eu estou dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, eu estou entrando. Eu estou entrando. Eu estou entrando. Quem acredita que hoje vai fazer estrago? Quem acredita que hoje vai ser com a autoridade daqui? Vai ter poder. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus chega, amado. Deus vai dar renovação de línguas. Deus vai fazer, porque quando Deus está, Ele faz. Ele faz. E não vai ter lugar para o seu inimigo sentar. Não vai ter honra para o seu inimigo. Hoje Deus está quebrando as pernas da cadeira. Hoje, se tiver cadeira, Deus está pondo hemorroida. Hoje Deus, ele vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Quem tem honra é povo dele. Quem tem honra é crente dele. Quem tem honra é a casa dele. Quem não é levantereia, lá e ação. Quem é dele aqui da glória? Quem é dele aqui da aleluia? Quem é dele? Então tem honra pra você, 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 tem honra! Cadê a igreja honrada? Cadê a igreja honrada? Não, eu não estou ouvindo. Cadê a igreja honrada? Cadê a igreja honrada? Joga a mão pra cima e não glória! Eu vou provar que sou povo de Deus para ter honra. Samuel, ele vai agora atrás de Davi, ou atrás de um escolhido de Deus. E ele diz, ninguém se assenta enquanto o escolhido de Deus não se achegar. Por quê? Porque se eles se assentassem, eles estariam dizendo, com atitudes, nós temos mais honra do que aquele que está chegando agora. Por isso que quando Deus vê Davi entrando, ele fala, Samuel, já que não era para ninguém sentar, nem para você, porque quem eu vou levantar vai ter mais honra que você. Levanta, porque Samuel estava sentado. Levanta para ungir o meu escolhido, porque a cadeira não é sua, a cadeira da honra agora é dele. Então Deus, ele está dizendo, quem tem cadeira de honra é o meu povo. Não deixe o diabo usar o filho do diabo com mais obediência que você é filho de Deus. Não permita o filho do diabo ter mais honra que você é filho de Deus. A cadeira é sua. Lute por Canaã, lute pela cadeira, a cadeira é sua. Ei, ei! E sabe o que acontece agora? A presença de Deus, eu vou explicar por que eles não falaram para os seus próprios sacerdotes carregarem a presença de Deus nos seus ombros. Por quê? Porque sacerdotes de Baal, sacerdotes de Dagon,
sacerdote do diabo, sacerdote do inferno, sacerdote idólatra, não carrega a presença de Deus no seu ombro, no seu governo. Então Deus, ele prefere carroça, Deus, ele prefere bois, Deus, ele prefere. Por isso que Davi, quando eu tenho certeza que Davi, ele perguntou como que a presença de Deus chegou aqui. Eles falaram, chegaram numa carroça carregada por bois. Então vai desse jeito mesmo, vai lá para a casa de Obed-edom. Olha, eu quero dizer algo para você. E Deus, ele falou, quando ele matou Uzá, porque a presença de Deus tem que ser no ombro do sacerdote. Deus está dizendo, eu não ando em cima de ímpio, mas eu quero andar por cima da minha igreja. Eu quero ser exaltado em cima da minha igreja. Eu quero que quando a minha igreja olhe para cima, ela fale, é do alto que vem o meu socorro. Ele está sobre o meu governo, ele está sobre a minha vida, ele está sobre a minha alma, ele está sobre o meu corpo, ele está sobre o meu espírito. E Deus está dizendo, eu quero voltar com aquilo que você sonhou. Ou isso, mas você está pegando a respeito de voltar à presença de Deus. Eu já tenho, você não está entendendo. Existem áreas da sua vida que você não consegue mostrar para esse inferno que está na frente do seu sonho, que a presença de Deus está com você. E Deus está dizendo, eu quero voltar para mostrar aonde te afronta, aonde te confronta, que eu sou na tua vida, que eu sou na tua vida, que eu estou na tua história. Eu vou mudar esse quadro de história, eu vou mudar esse quadro de vida, eu vou mudar. Quem está entendendo? Deus está dizendo, eu estou entrando hoje na tua vida para mostrar que eu sou forte, que eu sou fiel, que eu vou fazer acontecer. A minha presença está voltando hoje na tua casa, na tua vida. Eu vou fazer. Só quem está entendendo da glória, só quem está entendendo da aleluia. A presença de Deus que foi embora está voltando. Os seus inimigos a partir de longe, as honras deles vão ter que cair por terra. Eles não olharão mais você de cima para baixo, porque eles não terão honra. Hoje Deus está quebrando o inferno, hoje Deus está agindo na vida de pessoas. Hoje Deus está dizendo, tem lutas aqui que eu estou finalizando, tem provas aqui hoje que eu estou acabando. Quem tem fé da glória, quem tem fé da aleluia, Deus está dizendo, eu estou jogando por terra a cadeira da posição da exaltação do diabo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Hoje eu estou dando um passo em provas aqui para a pessoa. Quem está entendendo e está comigo, chora no braço. Dá um minuto de glória, dá um minuto de aleluia, dá um minuto de exaltação. Pega na mão do seu irmão aí, fica quietinho, pega na mão dele só. Vê se ele está com a presença de Deus. Se ele tiver, ele já vai dar glória. Se ele tiver, ele já vai começar a ser renovado e estranho. Porque ele está começando a entender que aquele inimigo que estava vencendo ele até hoje ele está crescendo. Deus está dizendo, eu vou fazer você maior que o seu gigante. Eu vou fazer você mais honrado do que o seu inimigo. Hoje Dagon, ele quebra a cara no chão. Hoje Dagon, ele sente a potência. Ele manda a calamata. Quem está entendendo? Essa igreja, a presença de Deus. Não ande sem a presença de Deus. Não ande sem a palavra de Deus. Não ande sem a doutrina da palavra. Não anda sem a Bíblia, a sacrossanta Escritura. Não ande, porque ela é a presença de Deus. A sua obediência é a presença de Deus. E Deus, ele vai fazer alguma coisa. E Patrícia já vem se preparando. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer. Pega na mão dele, luta para dar 220, para dar 110. Porque vai acontecer alguma coisa hoje. Hoje acontece. A presença de Deus está na vida dele da glória. A presença de Deus está na vida dele da aleluia. Deus está dizendo, eu estou levantando o meu povo hoje, pronto para mais uma guerra, pronto para mais uma batalha, porque vai ter conquista, porque vai ter conquista. Deus, ele quer que a presença dele volte para a sua vida hoje. Você que está me vendo, Deus está dizendo, eu quero voltar para tua casa, eu quero voltar para você. Você que se afastou, você que desviou, eu quero voltar para você. Deus, ele quer voltar para tua casa.
Fica entendendo?